Você conhece suficientemente as várias linhas dentro do Islã? E se sim, coloca todas elas no mesmo saco? Muito bem, então a pergunta é o seguinte: primeiro, você nunca me peça para eu julgar uma civilização como um todo. Tá certo? Isso é ocupação de desocupado. O brasileiro aqui, todo mundo, o brasileiro tem opinião sobre tudo e ele gosta de julgar, ele gosta de absolver ou condenar. Quer dizer, isso é complexo de Deus, é um complexo teomórfico, né? Todo brasileiro ele quer ter opinião, né, final, taxativa e absolutória ou condenatória sobre tudo. Então, o que você acha do Islã? Né? É como se o mundo fosse um imenso programa de auditório, do Chacrinha, né? Ou do Faustão, uma coisa assim. Então, vai para o trono ou não vai? Né? Ou então, isso lembra também, vamos dizer, a plateia do circo romano, né? Que os negros tinham que botar o dedo para cima para absolver o gladiador que perdia a luta, ou para baixo e mandar cortar a cabeça do negro, né? Não me pergunte uma coisa dessa, porque a pergunta, na verdade, nem faz sentido. Quer dizer, eu não estou aí para julgar civilizações, eu não tenho essa capacidade, tá certo? O que a gente tenta é analisar a situação real e vê-la tal como ela aparece, tá certo? Sem esconder nada e, sobretudo, sem esconder as ambivalências, as contradições, etc, etc. Isso é o que eu estou fazendo. Então, que existem valores espirituais absolutamente essenciais dentro do Islã, essenciais para a humanidade toda, isso aí é claro que eu sou o último que vou negar, tá certo? Mas que, por outro lado, existe realmente um plano islâmico de ocupação, tá certo? E de utilizar a imigração como arma de guerra cultural e plano de dominar o mundo, isso não é uma interpretação minha, isso é um fato, isso é declarado explicitamente por líderes islâmicos. Em tudo quanto é passeata islâmica, você vê cartazes dizendo o Islã vai dominar o mundo. São eles que dizem, eu tenho fotografia disso aqui, tá entendendo? Várias, tá certo? E, mais ainda, isso faz parte, vamos dizer, da própria tradição islâmica, de que o Islã vai ser a última religião, de que vai tomar tudo. Isso aí é parte inerente. Agora, quer dizer, quando o muçulmano se esforça, vamos dizer, para derrubar o governo de um país não islâmico, para implantar ali um governo islâmico, ele está certo dentro da doutrina islâmica. Se você ler, por exemplo, os livros do Said Qutb, o famoso comentário dele ao Corão, que se chama A Sombra do Corão, que eu sempre achei significativo que se chamasse A Sombra do Corão e não A Luz do Corão, né? Porque o Said Qutb é o teórico da fraternidade muçulmana, quer dizer, de uma das correntes radicais que tinha lá. E que foi até, na época, foi enforcado pelo governo egípcio por tentar derrubar o governo. Mas que é um dos autores mais influentes hoje entre os radicais islâmicos, não só os radicais, assim, terroristas explícitos, tá certo? Mas o pessoal é radical soft, né? Todo mundo lá leu o Said Qutb. Said Qutb diz explicitamente o seguinte: se tu é um muçulmano e tu mora num país não islâmico, você tem a obrigação islâmica de tentar derrubar o governo. Se você não fizer isso, você está descumprindo o mandamento islâmico. Claro, você vai me dizer, isso é uma interpretação. Há outras interpretações. Sim, mas o fato de que esta interpretação, entre outros, seja considerada legítima, tá certo? Mostra que não é possível você delimitar onde termina o Islã bonzinho e onde começa o Islã malvado. Não tem. Primeiro que esse negócio de malvado e bonzinho, não é, com relação a uma civilização inteira, já não se aplica. Tá certo? Mas, digamos assim, um Islã com que os países ocidentais e cristãos podem conviver e um outro que é seu inimigo radical. Né? Eu digo, bom, suponha que haja vários islãs. Tem um islã que é contra isso. Eu digo, bom, o que eles estão fazendo contra? Não estão fazendo absolutamente nada. Aqui, se você pegar a população islâmica dos Estados Unidos, né, a maioria declara que é contra o terrorismo, só que não fazem nada contra o terrorismo. E quando prende um terrorista, vai todo mundo defender o cara. Tá entendendo? Então, o fato é o seguinte, o fato é que existe uma guerra de civilizações, tá certo? E, nisto aí, nós não podemos negar de que a iniciativa invasora começa com o próprio Islã. Você não pode esquecer que os muçulmanos ficaram na Europa durante 8 séculos, tá certo? E saíram de lá a duras penas, tá certo? Então, vamos dizer, a primeira tentativa de dominar o mundo historicamente conhecido, falhou, tá certo? Depois houve outras, mas agora nós estamos vendo a maior de todas. Só que agora não é diretamente pela guerra, porque eles descobriram que na guerra eles não são muito bons. Eles são bons na guerra cultural,
E são bons na, como é que se diz, na ocupação passiva, através da imigração. E como é que se diz? Eles tomam os países a pé, eles vão entrando, tá entendendo? E ficam lá e daqui a pouco eles são maioria. Né? Eles podem fazer isso até em Israel, nada impede que faça isso em Israel. Aliás, existe um plano explícito de fazer isso. Tá certo? Então, o que as outras sociedades, as outras culturas têm que fazer? Elas têm que reagir, elas têm o direito a conservar a sua identidade. E não venha dizer que é possível um país que tem um milênio, como a França, de formação cristã, pode conservar a sua identidade se virar um país islâmico. A identidade acabou. Tá certo? Então, isso é uma espécie de genocídio cultural. Tá certo? Agora, uma outra coisa. Eu não vejo por que nenhum país ocidental, país não islâmico, deva dar aos muçulmanos direitos que os religiosos não islâmicos não têm nos países muçulmanos. Tá certo? Deveria ser exatamente a mesma coisa. O muçulmano entrou aqui, quais são os direitos que você vai ter aqui? São os direitos que vocês dão aos cristãos no seu país de origem. Tinha que ser exatamente a mesma coisa, letra por letra. Claro que ia ter que fazer uma média, porque tem uns países que são mais tolerantes. Né? A Malásia, por exemplo, parece que é mais tolerante. E tem outros onde você não pode botar o nariz na rua, mas tolerância com limites também. Então, fazer uma média do que eles fazem, vai dizer, olha, é isso que nós vamos aplicar aqui. Ou então, exatamente conforme a legislação nacional. Tu vem do Irã, então se tu é iraniano, tu só pode praticar o seu islã dentro da sua casa, fica quieto. Por quê? Porque no Irã vocês tratam assim quem é cristão, quem é judeu, quem é budista, tem que ficar preso dentro de casa. Então, vamos dizer, isso é uma mera questão de justiça, tá certo? Então não é questão de ser anti-islâmico, eu nunca serei anti-islâmico, como não sou contra nenhuma das grandes religiões, tá certo? Eu sou contra o satanismo, contra o ateísmo militante, contra, vamos dizer, organizações ocultistas que escravizam as pessoas, isso sim, mas agora contra as grandes religiões, não sou contra nenhuma, tá certo? E não gosto de ouvir falar mal, não. Às vezes a gente vai falar, não, porque então a gente começa a falar mal, não da guerra cultural, começa a falar mal do Islã em si. Fala, não, isso aí eu não quero ouvir falar porque isso é besteira. Tá certo? Nas polêmicas antirreligiosas, a gente pode dizer o seguinte, mais ou menos pode dizer aquilo que Leibniz dizia das filosofias. Cada uma está certa naquilo que afirma e está errada naquilo que nega. Eu até hoje, eu sempre que ouvi um neguinho falando da religião do outro, 99,9999% dos casos era besteira. Então faz o seguinte, você prega a sua religião, você pratica, cultiva as virtudes dela, e quanto à religião do vizinho, tu fica quieto.